Sabe aquele capítulo da Bíblia que parece só uma lista? Quase um manual de instruções? Pois é, hoje a gente vai fundo em um deles, o capítulo 2 do livro de Números. À primeira vista, parece ser só sobre como organizar um acampamento no deserto. Mas olha, tem muito, muito mais por trás dessa organização toda. E aí que surge a grande pergunta, né? Por que um capítulo inteiro só para dizer quem fica onde? Parece uma coisa meio burocrática, pura logística. Mas, como a gente vai ver, cada posição, cada direção ali foi planejada nos mínimos detalhes. E aqui está a chave de tudo. Aquela organização não era sobre eficiência militar ou para facilitar a mudança. Aquilo ali era, na verdade, um mapa espiritual. Uma planta baixa que ensinava o povo de forma visual a viver com a presença de Deus bem no centro de tudo. Então, para a gente entender esse projeto, vamos começar pelo começo. Ou melhor, pelo centro, pelo coração de toda a comunidade. O que será que ficava bem ali, no meio de tudo? Bem no meio de tudo ficava o tabernáculo, a chamada tenda do encontro. E isso, gente, não é um detalhe pequeno. A presença de Deus não era um anexo, algo que ficava de lado. Era o ponto zero, o marco central, a partir do qual toda a nação se orientava. Literalmente, a vida deles girava em torno de Deus. E só para ficar bem claro, o tabernáculo não era uma tenda qualquer, de jeito nenhum. Ele era o santuário sagrado, o lugar onde, de certa forma, o céu encontrava a terra. Era o grande símbolo de que Deus estava ali, caminhando junto com o seu povo, não importava para onde fosse. Agora, o que é fascinante nisso tudo é como essa organização trazia ordem e também identidade. Cada tribo tinha sua posição certinha e a sua própria bandeira. Ninguém estava perdido, sem saber a que lugar pertencia. Isso criava um senso de propósito. E todo mundo, de todos os cantos, olhava para o mesmo centro, a presença de Deus. Que tal a gente fazer agora um tour rápido por esse acampamento? Vamos ver como cada uma das 4 grandes divisões se arrumava ao redor do tabernáculo. E não era de qualquer jeito não. Tinha uma lógica e uma ordem bem específicas. A gente começa pelo leste, que era a posição de honra. Por quê? Porque era o lado da entrada do tabernáculo, virado para o nascer do sol. E quem recebeu esse lugar privilegiado? A tribo de Judá, junto com Issacar e Zebulon. A liderança de Israel começava ali. E não era uma divisão pequena não, viu? Somando os homens de guerra de Judá, Issacar e Zebulon, dava 186.400. E pela ordem divina, eles eram a vanguarda, o grupo que sempre marchava na frente, liderando toda a nação. Agora vamos para o lado sul. Essa era a segunda divisão na ordem da marcha. Era composta pelas tribos de Ruben, Simeão e Gade. E um detalhe interessante é que Ruben e Simeão também eram filhos de Lia, assim como Judá, mostrando que a organização também respeitava os laços de família. Juntas, a força dessas 3 tribos era de 151.450 homens. Era um contingente tanto que seguia a liderança de Judá e protegiam um dos lados do acampamento enquanto eles se moviam. Mas espera um pouco. Antes de continuar o tour, uma pausa para o ponto mais importante. E os levitas, a tribo dos sacerdotes, onde eles ficavam? O versículo nos diz que eles marchavam bem no meio, com o tabernáculo. Eram o coração protegido da jornada, garantindo que a adoração estivesse sempre, sempre no centro. Seguindo em frente, vamos para o lado oeste. Lá a gente encontra as tribos descendentes de Raquel, Efraim e Manassés, que eram filhos de José, e também a tribo do irmão dele, Benjamim. Era uma aliança familiar natural e eles marchavam em terceiro lugar. Essa galera do oeste somava 108.100 homens e a posição deles era super estratégica. Pensa só, eles marchavam logo depois dos levitas e do tabernáculo, formando a divisão que seguia coladinha na presença de Deus. E, finalmente, para fechar o nosso tour, chegamos ao lado norte. Ali estavam as tribos de Dan, Azer e Naftali. Elas formavam a retaguarda, a última divisão a marchar, garantindo que ninguém ficasse para trás e protegendo o final daquela longa coluna. O total de guerreiros nessa divisão final era de 157.600. Com isso, a formação estava completa. Uma nação gigante, com mais de 600.000 homens, se movendo pelo deserto com ordem, com propósito e, o mais importante, com Deus bem no centro.
Então a gente já viu a estrutura física. Mas, como falamos lá no início, existe um significado muito maior. Agora vamos conectar esse plano do Antigo Testamento com algumas realidades lá do Novo Testamento. O ponto crucial é este. A liderança de Judá, marchando sempre na frente, não era por acaso. Era uma profecia em movimento. Séculos depois, Jesus, o Messias, viria da linhagem de Judá, sendo chamado lá em Apocalipse de o leão da tribo de Judá. A liderança de Israel já apontava para o seu rei eterno. E isso aqui, isso é o clímax teológico de tudo. O tabernáculo no centro do acampamento era uma sombra da realidade final. O apóstolo João nos diz que Jesus, a palavra viva, se fez carne e tabernaculou entre nós. Cristo se tornou a presença de Deus, morando no meio do seu povo de forma definitiva. Essa estrutura toda do acampamento serve como um modelo poderoso para a igreja. Pensa comigo, assim como havia muitas tribos, mas uma só nação, na igreja há muitos membros, mas um só corpo. Cada tribo tinha sua identidade, assim como cada pessoa tem seu lugar. E o mais importante, todos estavam unidos ao redor de um centro, o tabernáculo, assim como a igreja hoje está unida em Cristo. Para a gente concluir nossa análise, vamos tirar as lições práticas que esse projeto antigo nos oferece hoje. O que a gente pode aprender com a forma como Deus organizou seu povo lá no deserto? Primeiro, a ordem divina. Fica claro que Deus é um Deus de ordem, não de caos. Segundo, cada um tem o seu lugar. Todos nós temos uma posição e uma função específicas. Terceiro, a centralidade da adoração. A nossa jornada de vida precisa girar em torno da presença de Deus. Quarto, somos peregrinos. Esta vida é uma viagem e não o nosso destino final. E por último, consagração. Assim como os levitas, somos chamados para viver uma vida separada para Deus. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, bem pessoal, que ecoa daquele antigo acampamento até nós hoje. Se a gente olhar para a estrutura da nossa própria vida, o que ou quem está no centro do nosso acampamento?